Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Excel, como matar fórmulas no Excel. Para quem já tem mais tempo de estrada, é mais experiente, é um assunto ridículo. Mas quem está começando, e tem muita gente começando no mercado de trabalho, pode ser aquela dúvida que vai salvar a hora, vai salvar o dia. Então fica até o fim do vídeo. Como sempre, eu vou mostrar em um caso real. Vai na descrição, baixa a planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Poxa, Everton, como assim matar fórmula no Excel? Isso é mais comum do que parece. Para quem não está acostumado pode ser estranho, mas a gente tem que fazer isso muitas vezes no ambiente corporativo. Eu sempre trabalhei em controladorias e é bastante comum a gente receber, por exemplo, o orçamento, que em teoria não pode mudar. Então geralmente você vai lá, mata as fórmulas para ele ficar quietinho lá e não ter perigo de mudar valores ou alguém cometer algum tipo de erro nas fórmulas. O que é então matar a fórmula? É quando você soluciona determinada situação com funções, com fórmulas, e em outro momento você não precisa mais da fórmula. Então você precisa matar a fórmula e deixar aqueles dados somente como valores. Recentemente eu gravei um vídeo de Power BI e teve uma situação interessante onde eu tive que matar fórmulas mesmo, senão eu teria problemas. Eu vou mostrar exatamente o problema que eu tive no vídeo de Power BI. Eu trabalhava com uma base de vendas regionais, e eu queria mostrar como utilizar imagens dinâmicas no Power BI. As imagens dinâmicas do Power BI, utilizando o visual Simple Image, não dá para pegar imagens do computador, do dispositivo. Então eu precisava criar uma nova coluna do vendedor com o link da imagem. Então imagina que você está na empresa e precisa colocar foto dos vendedores em um relatório do Power BI, por exemplo. Mas a base está em Excel. Você precisa de um link para cada vendedor. Embora eu tivesse mais de 5.000 lançamentos, eu tenho apenas 20 vendedores. É exatamente a situação que eu tenho aqui. Nesse caso eu reduzi um pouco para não ficar uma base tão grande. Então se eu vou até o fim aqui, ó, eu tenho cerca de 1.000 lançamentos, tá vendo? 1.001 lançamentos. E na coluna de vendedores, embora eu tenha vendedores para todas as vendas, eu não tenho 1.000 vendedores, não é isso? Então vem aqui, ó, eu criei uma função única para ter uma lista de vendedores única. Então eu tenho 27 vendedores. E como eu fiz para solucionar? Eu abri uma nova linha aqui ao lado do vendedor, onde eu chamei de link foto. Então eu preciso trazer o link das fotos para cada vendedor. Mas imagina pegar cada link aqui dessa tabelinha que eu criei e colar manualmente. São apenas 27, ok, mas eu tenho mais de 1.000 lançamentos de vendas. Para isso a gente resolve de uma forma fácil. A famosa e querida função PROC-V. E para criar a função PROC-V, igual PROC-V, eu sempre faço digitando. Meu valor procurado é Adriana Gomes, um dos vendedores da lista, ponto e vírgula. A matriz tabela vai ser a minha matriz aqui de vendedores e seus respectivos links da imagem. Eu seleciono toda a matriz, ponto e vírgula 2. Por que 2? Porque eu quero a resposta, quando eu encontrar o vendedor, eu quero a resposta da coluna 2 da minha matriz tabela. Ponto e vírgula 0, 0 porque eu quero uma busca exata, não uma busca aproximada. Fecho parênteses e confirmo com o Enter. Olha o que aconteceu. De forma bem simples, eu trouxe o link da imagem da Adriana Gomes. Agora eu posso colar essa fórmula para todos os 1.000 lançamentos. Como que eu faço isso? Antes de mais nada, eu pressiono F2, vou dar uma olhadinha na cor. Esta primeira referência, J10, eu posso deixar assim, porque ela pode descer quando eu colar a função, mas a matriz tabela não pode mexer as referências, ela tem que ser absoluta. Então eu vou pressionar uma vez o F4 e dou o Enter. Agora sim, como eu tenho informações nas laterais, eu posso clicar 2 vezes e eu vou preencher todos os links de vendedores com base no nome e nos links da nossa tabela ao lado. Foi exatamente esta solução que eu utilizei lá no vídeo do Power BI. No Power BI a base é seca. Geralmente a gente não utiliza linhas acima, linhas do lado, senão vai poluir a base de dados e a gente vai ter retrabalho lá na edição no Power BI. E claro, depois que eu trouxe o link da imagem de todos os vendedores, eu vou precisar apagar essa base, porque eu não quero essa sujeira aqui na minha base de dados no Power BI. Mas se eu simplesmente vier aqui e apagar, olha o que vai acontecer. Ctrl menos. Apareceu instantaneamente, obviamente, um erro aqui no link foto,
porque é uma PROC-V referenciada àquela tabela. Então vou dar o Ctrl Z para voltar à minha base. A coluna link foto não precisa ter fórmula depois que eu tenho a informação, não é isso? Então seleciono a coluna link foto, Ctrl C, Ctrl Alt V para abrir a caixa colar especial e eu mato o valor aqui, ó. Basta escolher valores, OK, e olha o que acontece. Agora eu não tenho mais uma fórmula, não tem mais a PROC-V referenciada lá. Eu tenho apenas o link aí da imagem sem fórmulas, exatamente o que eu preciso. Eu vou dar o Ctrl Z para a gente resolver de uma outra forma. Se você não gostar de utilizar o Ctrl Alt V, que é o atalho para isso, você pode fazer pela faixa de opções também. Então você vai selecionar a coluna link foto, aqui em página inicial, na parte de cima, pressiona o comando copiar, tá vendo aqui, ó, que é o mesmo que o Ctrl C, copiar, depois eu entro aqui na lista colar, olha quantas opções eu tenho, mas a última aqui, ó, colar especial, eu vou abrir a mesma caixa colar especial, eu vou escolher valores do mesmo jeito e confirmar no OK. É uma outra forma de você matar fórmulas utilizando a faixa de opções, também é bastante válido, muita gente faz assim, e você matou a fórmula. Depois disso, você pode limpar tranquilamente aqui, ó, sua tabela suporte e não tem nenhum problema na coluna link foto. Nesse caso aqui eu não vou utilizar de fato no Power BI, só queria mostrar a situação real onde eu tive que matar fórmulas. No dia a dia existem várias outras situações, até aquelas situações ruins, quando o usuário tem um pouco de medo de mexer com link, com fórmulas, e ele mata propositalmente para fazer manual. Eu mesmo já fiz isso no começo da minha carreira e já vi muita gente fazer isso. É sempre um problemão e um perigo. Esse é o nosso vídeo de hoje, como matar fórmulas no Excel. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.